Dando continuidade aos temas, dos cultos de quarta-feira, hoje falaremos um pouco sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Na terça passada, o teologando Mateus, nos falou sobre o livro de Jeremias. E hoje eu vou dar continuidade com o livro de Lamentações de Jeremias. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para eu fazer dar uma breve rememorada na vida de Jeremias, para aqueles que não puderam estar aqui na quarta-feira passada, compreendam o contexto do livro e assim a gente dá prosseguimento. Jeremias foi o último profeta que acompanhou os últimos 5 reis de Judá. Foi Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Ele tinha no seu ministério profético consolidar as reformas que Josias estava fazendo, as reformas na religião, as reformas para tirar aquelas práticas idolátricas que o povo tinha assumido, tinha achado o livro da lei. Então, Jeremias estava ali para dar aquela força para que Josias conseguisse fazer as reformas necessárias. Só que Josias morreu muito cedo. Ele não chegou a completar as reformas. E o seu filho Joacás assumiu. Joacás também ficou pouco tempo, foram 3 meses apenas de reinado, foi levado cativo para o Egito. E assumiu Joaquim. E Joaquim procurou desfazer todas as obras que o seu pai tinha feito. O livro de Lamentações, ele está contextualizado no momento em que, infelizmente, Judá é invadido pelos babilônicos, muitos são levados cativos, e a cidade fica vazia. O povo ali sofre demais, e Jeremias escreve, então, o livro a partir desse contexto. Eu achei interessante algumas coisas sobre a literatura do livro de Lamentações. Ele é um livro composto por 5 capítulos, e cada capítulo é um poema. Então, são 5 poemas que são escritos em formas de acróstico, porque todos eles, à exceção do capítulo 3, que eu já comento, tem 22 versículos, e cada versículo inicia-se com a letra do alfabeto hebraico. O capítulo 3 tem 66 versículos, que dá exatamente 3 vezes cada letra do alfabeto. Pois bem, esse é o contexto do livro de Jeremias. Então, o povo estava triste, sofrendo pela invasão, e Jeremias, então, escreve o livro. A nossa reflexão de hoje, o objeto da nossa reflexão de hoje, é o capítulo 2, versículo 14. Se você quiser abrir, nos acompanhar aí, Lamentações, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: as visões dos seus profetas eram falsas e inúteis, eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles deram eram falsas e enganosas. Eu trouxe em outra versão aqui também, para que a gente possa compreender melhor o que Jeremias está falando. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levam para o cativeiro. Nos dias de hoje, nós também devemos, assim como Jeremias falou sobre os profetas daquela época, nós temos o dever de mostrarmos a verdade sobre a palavra de Deus. Ellen White, a serva do Senhor, ela trazendo para os dias de hoje esse mesmo texto, eu entendo assim, escreveu na página 40 do livro Educação:
A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Ultimamente, nós temos sofrido muitos ataques em relação às nossas crenças, seja com relação ao sábado, seja com relação à família, seja com relação à nossa alimentação, mas nós não podemos nos acovardar. O objeto da minha reflexão hoje com vocês é: qual é o papel que eu tenho assumido aonde Deus me colocou? Eu tenho feito isso, que é chamar o pecado pelo nome exato, ou eu tenho me acovardado? Assim como os profetas da época de Jeremias, que não falaram, não expuseram a maldade. Há exatos 7 anos atrás, eu vou contar uma história aqui que é para contextualizar esse objetivo que a gente tem de sempre nos mantermos firmes naquilo que a gente se propõe, né? Nós somos cristãos e o nosso dever, enquanto adventistas, enquanto povo remanescente, é ter a missão de pregar as 3 mensagens angélicas. Há 7 anos atrás, a Leslie estava grávida, era para nascer o Danielzinho, e eu assumi um cargo, fui nomeado para um cargo em comissão. E eu conheci uma pessoa lá na onde eu trabalho, e eu criei uma relação de amizade com ele, que eu comento com a Leslie, depois da Leslie, da Clara e do Daniel, ele era a pessoa com quem eu mais convivia. Eu chegava às 7h30 da manhã no local de trabalho, saía às 5h30 da tarde e passava o tempo inteiro com ele. Quando eu tive o problema da minha perna, né, que eu tive que fazer uma cirurgia, e eu não pude dirigir, a Leslie me levava, e a Leslie ficava comigo lá para a gente evitar gasto de gasolina. Ele convidava a gente para sentar, para tomar café da manhã com ele. E, invariavelmente, assuntos como religião vinham à pauta da nossa conversa. E a gente sempre conversava, e ele tinha sempre a disposição de estudar. Eu acho que ele sabia até mais de Ellen White do que eu mesmo. Só que tinham 3 assuntos que eram pautas recorrentes. Era o sábado, era a alimentação e era a homossexualidade. E com relação à homossexualidade, nós conversamos por mais de os 7 anos em que eu tive de convivência com ele. Porque ele queria entender mais sobre esse assunto. E ele me perguntava, e eu falava, olha, segundo a Bíblia, a gente tem lá, em Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 9, o que Paulo diz? Paulo nos diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no meu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. E essa conversa vira e a gente passava os dias, essa conversa voltava, e a gente tinha isso. E ele me perguntava o que eu achava, e eu explicava, e eu falava, olha, Deus ama o homossexual assim como me ama. A diferença entre eu e o homossexual é só o pecado.
É o pecado que ele pratica e é o pecado que eu pratico. Essa é a diferença. Mas o amor de Deus alcança ele como me alcança, como alcança você, como alcança todo mundo. E a gente vira e mexe, conversava sobre isso, e ele não entendia, e ele falava, mas por quê? Por que uma pessoa não pode ser feliz com o sentimento que ela tem por outra pessoa? E eu falei, olha, eu entendo que a pessoa até possa ter o sentimento, desde que não pratique essa conduta, né? Desde que não tenha práticas homossexuais. Eu falei para ele, eu me enquadro aqui nesse texto. Alcoólatras. Eu, durante muito tempo, fui alcoólatra. Eu, enquanto não estava na igreja, eu tinha certeza de que eu era alcoólatra. Eu tinha que beber todos os dias. Eu falava, está aqui, eu estou aqui, eu me enquadro. Só que o que eu decidi? Eu decidi fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu decidi fazer a vontade de Deus, por isso eu me abstenho do consumo de álcool. Tabaco, eu já vim aqui, eu já falei várias vezes sobre o tabagismo. Também é uma questão de escolha. Eu escolho fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. Com relação ao álcool, eu não tenho vontade, não tenho fraqueza, mas com relação ao tabaco, até hoje eu sonho, às vezes, que eu estou fumando. Até hoje, às vezes, eu tenho vontade. Eu paro, às vezes, na padaria ali, vejo, eu falo, gente, eu vou sair daqui porque não posso deixar o velho homem reviver. E eu falei para ele isso. Caso uma pessoa esteja enfrentando, e esse é o meu pecado, que eu tenho, esse espinho na carne, e eu vou lutar contra ele sempre. E eu falei, caso a pessoa tenha esse desejo homossexual, ela deve se abster. Ela deve procurar não ter a prática. Abster-se daquilo que é condenado pela palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer nessa noite não é isso, não é sobre a homossexualidade ser o pecado, é o objetivo. O objetivo, quer dizer, da minha reflexão, que eu quero compartilhar com vocês é, qual é o meu papel? Eu tenho coragem de chamar o nome pelo pecado, de expor o pecado, assim como Jeremias falou que era para se expor? Poderia ser outra conversa, poderia ser o adultério, poderia ser o homicídio, o furto, a cobiça. Será que eu teria coragem de falar? Aonde Deus me pôs, eu tenho a coragem de falar sobre o amor dele, sobre o que é errado? E quando a gente diz aqui expor o pecado, não é no sentido de difamar, de aquele sentido pejorativo. É no sentido de mostrar a verdade, mostrar aquilo que tem na palavra de Deus. Esse meu amigo, ele não tinha outros amigos na defensoria. Eu era o único amigo dele. Eu era a única pessoa que sentava com ele, que conversava todos os dias. Há 60 dias atrás, ele sofreu uma queda, quebrou o braço, teve que se afastar do serviço, e ele me pediu para que eu tomasse conta da parte dele. E eu resolvi assumir, tomar o lugar dele, e fiquei. Faltando 5 dias para ele voltar, eu liguei, eu conversava com ele, né, todos os dias ainda pelo WhatsApp. A Leslie me pedia, falava assim, olha, ele é muito sozinho, conversa com ele. Eu sempre perguntava se ele estava precisando de alguma coisa. Ele nunca me respondia se precisava ou não precisava. Numa quinta-feira, ele ia voltar na terça-feira. Na quinta-feira anterior, eu liguei para ele, ele com uma voz sem ar me falou, eu estou indo para o hospital, eu estou passando mal, estou indo para o hospital. Eu perguntei, você quer que eu te leve? Ele falou, não precisa. Tá bom. Na sexta-feira, entrei em contato com ele, né, pelo WhatsApp. Ele falou, estou no hospital, tive que internar, vou fazer alguns exames, mas estou bem. Eu falei, tudo bem. Fizemos o pôr do sol,
E lá em casa a gente tem o costume de, aos sábados, todo mundo dorme no nosso quarto, né, Clara? Dorme todo mundo num quarto só. Só que esse sábado eu comecei a conversar com esse meu amigo pelo WhatsApp, às 7 da noite. E eu conversei com ele até as 2 horas da manhã. E ele falou assim, continua conversando comigo, porque eu estou com medo. Estou com medo de não resistir. Estou com medo de não amanhecer amanhã. E eu fiquei conversando com ele, a gente conversou. Eu esqueci de contar uma coisa. Quando eu falava que era adventista, ele ria de mim e falava assim, você é daquela seita? Eu falava, normal, né? Todo mundo fala aquela seita. Eu falei, não é uma seita, é uma religião. Mas, enfim, nesse sábado à noite, a gente conversando, ele me pediu, ele falou, Alexandre, será que você pode orar por mim? Infelizmente, eu tenho uma prática muito terrível que eu não perco a piada. Eu falei, mas agora você vai acreditar em oração de seita? E ele falou assim, Alexandre, para com essas coisas aí, ora para mim, por favor. E a gente conversou mais um pouco sobre Deus. Eu orei com ele. Aí ele me disse assim, isso era por volta de 2h15 da manhã. Ele disse assim, Alexandre, vai dormir que eu sei que amanhã você tem igreja. Eu sei que amanhã você vai e, por favor, ore por mim lá. Sábado de manhã, 7 horas da manhã, acordei, conversei com ele. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Estou beleza, fiz os exames, deu tudo normal. Estou só esperando a hora de ter a alta. Ok, vim para a igreja, voltei na hora do almoço, entrei em contato com ele de novo. Ele era um rapaz de 2,5 metros e pesava 170 quilos. Ele era imenso, grande, alto, forte. Eu falei, cara, você vai sair daí rapidinho. Sábado à noite conversamos, ele falou assim, o que eu não estou aguentando mais é a comida do hospital. Eu falei assim, se você quiser eu posso te mandar um iFood, né? Brinquei com ele e tal. Mas ele falou, não posso entrar. Perguntei se ele queria que eu fosse visitá-lo, ele falou que ele não podia ser visitado porque ele estava na ala do Covid, ele estava com Covid. Domingo, novamente, passei o dia inteiro conversando com ele pelo WhatsApp. Não, estou bem, vou ter alta. Segunda-feira pela manhã, e aí, tá bem? Estou bem, na hora do almoço o médico vai passar aqui e vai me dar alta porque os exames estão bem. O dia continuou, eu trabalhei. Quando foi às 6 horas da tarde, eu mandei uma mensagem e perguntei, e aí, recebeu alta? Quem me respondeu já não foi mais ele. Foi uma enfermeira, creio eu, ou um enfermeiro, não sei, que diz assim, olha, ele piorou e está indo para o CTI. Aí ele pegou o celular e ele me respondeu com as seguintes palavras, oi, não dá mais para teclar. Indo CTI, celular não ficará comigo. Até. Isso foi na segunda-feira, às 6h30 da tarde. Terça-feira eu chego no nosso local de trabalho e eu recebo a notícia de que ele havia falecido. Ele não resistiu, teve uma parada cardíaca e faleceu. Foi um baque ali para todo mundo, porque ele era uma pessoa forte, apesar de ele ser quieto, não ter tantas conversas ali, conversar com tantas as pessoas, mas ele sempre era uma pessoa solícita. Se alguém pedisse alguma coisa, ele fazia. E, enfim, ele faleceu e no mesmo dia, na terça-feira, dia 12 de julho, agora, à tarde foi o velório dele. E o pessoal do trabalho compareceu lá, e eu cheguei. E quando eu estava lá, eu descobri uma coisa. Eu descobri por que ele tinha o interesse em saber tanto sobre qual era o nosso posicionamento, a nossa visão sobre a homossexualidade. Eu descobri que ele convivia há mais de 10 anos com outro homem. E ele nunca tinha me falado. As pessoas acham que ele nunca me falou por quê? Porque eu era o único amigo que ele tinha ali.
e que às vezes ele tivesse medo de que eu o rejeitasse. Só que eu jamais faria isso. Eu jamais faria. Eu tinha uma amizade sincera com ele, eu gostava, eu admirava a inteligência dele. E esse é o objetivo da nossa reflexão. Eu não sei se na manhã da ressurreição eu vou encontrá-lo. Eu não sei se aquele pedido de oração nos últimos dias que a gente passou conversando fizeram alguma diferença na vida dele. Eu creio que sim. Eu creio que ele deva ter pensado a respeito. As pessoas me perguntaram no nosso local de trabalho: vem cá, e se você soubesse que ele era homossexual, você teria falado para ele as coisas que a Bíblia nos diz? Eu respondi com o versículo 8 do capítulo 33 de Ezequiel. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá em sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Eu tenho a certeza de que Deus me colocou naquele lugar, naquele momento, sendo o único amigo daquela pessoa, para que ele tivesse a possibilidade de ouvir. O livro de Lamentações, ele fala sobre os juízos. A destruição de Judá havia sido predita há mais de um século pelo profeta Miqueias. Jeremias lamentou que os profetas não falaram, não expuseram o pecado para que o povo se arrependesse. Então veio o juízo. Mas o mesmo livro que nos diz sobre esse juízo, nos garante que graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O livro termina com a oração de Jeremias, dizendo: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Nós temos a oportunidade. Qual é o seu papel? Você tem agido? Você tem falado? Ou você tem se acovardado? Eu espero, sinceramente, um dia encontrar com esse meu amigo no céu. Eu espero que Deus, não é o meu papel convencer, não é o papel de ninguém. Esse é o papel do Santo Espírito. Mas o nosso papel é falar a verdade. Que Deus nos abençoe, que a gente saia daqui convictos de que nós temos um papel, e aonde Deus nos colocar, esse local, eu tenho que ser raio de luz a todos que estão ali. Eu vou pedir que, assim como estamos, fechemos os olhos para orar. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de falarmos sobre o Teu amor, de mostrarmos que, às vezes, as pessoas têm ideias pré-concebidas e erradas a respeito da Tua vontade, a respeito do Teu amor, a respeito daquilo que o Senhor tem para o melhor para nós. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos dê as palavras certas, nos dê a sabedoria, nos dê o direcionamento, para que mostremos aquilo que o Senhor quer que falemos, Pai. Te peço que, ao nos dirigirmos para casa, que a gente pense, que a gente reflita sobre cada momento em que tenhamos que passar daqui para frente, Pai. Que não nos acovardemos, que mostremos que o pecado está aí, Satanás tem atacado a Tua verdade, Pai, mas o Teu nome prevalecerá. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.